Olá, bom dia. O período de chuvas sempre traz muita preocupação, e não só com enchentes. A saúde também pode ser afetada nesse período. Aparecem aquelas doenças que já são características desse período e que preocupam muitas autoridades médicas. E é sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. E quem veio conversar comigo sobre esse assunto e tomar café, claro, foi o Dr. Valbert Batista, que é gastroenterologista. Bom dia, Dr. Valbert. Bom dia, Elda. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Esse período chuvoso traz mesmo essa preocupação para vocês? Traz. Eu diria que talvez no período de chuvas a gente se preocupa com 3 grupos de doenças principais, né? As doenças de pele, que aumentam a frequência consideravelmente, principalmente as micoses, as alergias de pele, as doenças do trato respiratório, as alergias respiratórias e as infecções de vias aéreas, e na área da gastroenterologia, sobretudo as gastroenterites infecciosas, que a gente chama popularmente de diarreia, e a hepatite A, que dentre as hepatites virais é aquela de transmissão fecal-oral, ou seja, por alimento e água contaminados. Tá. Então, por isso que na época de chuva a gente tem um aumento da frequência da hepatite A também. Mas essa frequência, ela chega a assustar? Ela é realmente relevante? Como é que é? Sim, a frequência aumenta bastante e é isso que causa, inclusive, uma superlotação dos pronto-socorros, né? Principalmente aqueles de pediatria. As crianças são a população que é mais acometida nessa época, né? Então o pediatra acaba recebendo com maior volume disso no pronto-socorro, tanto das diarreias agudas quanto da hepatite A, mas os pronto-socorros de adultos também lotam. Quer dizer, não são só as crianças não, né? Não. Todo mundo está sujeito às gastroenterites infecciosas, que é a diarreia. Vamos chamar de diarreia. O nome é feio, mas é esse mesmo, gente. É gastroenterite infecciosa. Até eu falar isso, vou me enrolar todinha, né? Mas entre hepatite e gastroenterite, o que é mais, vamos dizer, que é mais frequente? A gastroenterite. A gastroenterite é bem mais frequente, né? A hepatite A, ela aumenta o volume, mas é comum que entre os pacientes com hepatite A não haja manifestação clínica. Ou quando há manifestação clínica, pode ser que seja só uma manifestação genérica, como a de uma virose, né? Porque o vírus da hepatite A, ele tem preferência pelo fígado, mas ele causa sintomas sistêmicos, então dor muscular, às vezes uma diarreia leve, um mal-estar geral, febre leve. Em poucas pessoas, em torno de 30%, eu diria, é que a gente tem a manifestação clássica da hepatite, que é aquela que é popularmente conhecida, que é o amarelão, a icterícia. Então, muitas das pessoas, inclusive, não vão perceber que tiveram a hepatite A. Isso que eu queria perguntar. Quando você falou desses sintomas todos, eu já fiquei associando a outras doenças. Sim. Pode acontecer isso? Quer dizer, você contrai uma hepatite A, mas os sintomas dela são tão clássicos que servem para qualquer outras doenças? Exatamente. Isso é o que acontece na maioria das vezes. Só em torno de 30% das pessoas é que vão ter a manifestação típica da hepatite A, que é a icterícia, que chama a atenção, que leva o pronto-socorro achando, pronto, eu estou com alguma coisa no fígado. Os olhos amarelos, a pele amarela. Conheço isso, já tive. Conheço essa amarelidão da pele, né? Mas quando ela apresenta só esses sintomas mais leves, que pode ser confundido com outra doença, ela não está numa fase grave, vamos dizer assim, nada que possa preocupar demais? Sim, a hepatite A, ela só se torna algo grave em menos de 1% das pessoas acometidas, que é o que a gente chama de uma hepatite fulminante. É uma doença hepática grave que evolui de forma severa e que pode levar ao óbito. Então, em menos de 1% das pessoas. Na grande maioria das pessoas, portanto, 99%, ela vai ser uma doença leve, autolimitada, que não leva à gravidade, que não oferece tanto risco de vida, por exemplo. Então, posso dizer que, eu não sei quanto a gastroenterite, a diarreia, entre elas duas não existe essa preocupação com a letalidade, elas não são tão letais, elas não são tão mortais? Antigamente, a gastroenterite, que é a diarreia, era mais letal, principalmente nas crianças, né? A gente sabe que há muitos anos atrás, naquelas cidades com menos acesso à saúde, à assistência à saúde, era comum que crianças pequenas morressem de diarreia por desidratação. Hoje, com acesso melhor à assistência à saúde, a gente não tem mais esse quadro com tanto alarme, né? E o mesmo serve para a hepatite A. Então, ambas são doenças controláveis e que não têm letalidade importante hoje em dia. Mas que nem por isso
deve ser deixada de lado. Não, de jeito nenhum. Inclusive porque eu diria que elas são um sinal de desenvolvimento, né, socioeconômico. Quanto mais desenvolvida aquela sociedade está, menos ela sofre com as gastroenterites infecciosas e hepatite A. Então elas são um sinalizador de desenvolvimento social também. Ou da falta dele. Ou da falta dele, sim. Então a gente pode daí concluir que são doenças que aparecem em áreas com falta de saneamento, né? Com acesso dificultado, quando você tem que passar por dentro de uma água suja, por exemplo, para chegar até em casa, o que é comum muito aqui em São Luís, né? Então, a falta de infraestrutura no bairro pode ocasionar as doenças. Exatamente. A transmissão dessas doenças é fecal-oral, ou seja, então você precisa que o seu alimento ou a sua água entre em contato com fezes contaminadas. Então, como a gente ainda usa muita fossa, muito poço, verdade, né? E aí na época da chuva, a chuva lava o solo e leva essas lava fezes, e leva para os rios, para o lençol freático, contamina a água do poço, e aí a população consome essa água do poço sem ferver ou sem filtrar, e aí o ciclo se estabelece, né? Então, saneamento básico, basicamente a gente está falando de esgotamento sanitário. Exatamente. É a principal causa de aparecimento de doenças como essa. Sim, sem dúvida. Engraçado como uma coisa vai levando a outra, né? Ao longo desse tempo, doutor Valbert, o que tem sido feito para evitar? Você diria que, vamos pegar São Luís como exemplo, a nossa cidade. Você diria que ao longo desse tempo, ao longo desses invernos, desses períodos chuvosos, a gente tem visto alguma coisa feita no sentido de evitar que isso no próximo aconteça de novo igualzinho acontece hoje? Bem, a gente percebe que há investimento, né, principalmente na capital, então surgiram novas estações de tratamento de esgoto, e isso já é um sinalizador de que há um investimento nesse sentido, mas o investimento em infraestrutura ainda precisa, infraestrutura geral, né, para que não haja tanto alagamento, para que haja uma drenagem mais adequada, isso tudo protege mais a população dessas doenças infecto-contagiosas. E eu até falo no sentido de, no hospital, no tratamento, dá para sentir o efeito dessa falta de investimento? Quer dizer, ao longo do tempo ele aumentou, ele diminuiu, ele continua igual? Como é que foi? Houve uma diminuição, né? Então a população, por exemplo, no pronto-socorro, a população com diarreia e com hepatite A já não é tão alarmante, principalmente na capital, como antigamente, mas ainda essas doenças preveníveis ainda pressionam o sistema de saúde. Então talvez, se elas fossem melhor controladas, a gente tivesse mais vagas no pronto-socorro para outras entidades, para outras enfermidades. Enfermidades, né? Com certeza. Então, a gente fica apelando aqui, torcendo para que cada inverno a gente tenha uma quantidade menor de pessoas. Sim. A gente não está dizendo que o problema vai acabar, que não vai acabar nunca, né? Mas que a gente tenha uma demanda um pouquinho maior dentro dos hospitais para tratar de coisas mais sérias, que não é hepatite A e a diarreia. Sim. Um outro avanço importante que acho que a gente precisa mencionar é a possibilidade de vacinação contra a hepatite A. É uma outra forma... Que ainda não tem. Já temos. No Sistema Único de Saúde, no Programa Nacional de Imunização, a gente já tem a vacina para hepatite A na população pediátrica. E nas clínicas particulares de vacinação, a gente já oferece a vacina contra a hepatite A para adultos e crianças também. Então, dizer, o acesso já fica um pouquinho dificultado quando a gente vai para o sistema particular, mas já oferecido de forma gratuita pelo SUS. Pelo SUS é oferecido para as crianças, e no particular, tanto adulto quanto crianças já conseguem vacinar-se. Se estivesse para todo mundo no SUS já ficava um pouquinho mais facilitado. Mais fácil, Mas imunizando as crianças, a gente também já fica um pouquinho mais tranquilo, né? Que é a população mais suscetível, geralmente todos nós já tivemos, os que tiveram hepatite A tiveram na infância. É comum que entre os adultos, quando a gente faz o exame para descobrir se já teve hepatite A, grande parte de nós, mesmo que a gente não saiba, tem lá um anticorpozinho mostrando que a gente já teve hepatite A em alguma fase da vida, e geralmente foi na infância. Então já ficou mais ou menos imunizado, já não tem tantos problemas como a criança se contraía a doença. Exatamente. Ok, nós vamos fazer um rápido intervalinho aqui na nossa conversa, é rapidinho, a gente vai tomar um pouquinho de água, um pouquinho de café, né? É pouco. Depois eu peço desculpa. E a gente volta já, é um minutinho só.
Já estamos de volta conversando aqui sobre as doenças que aparecem com mais frequência nesse período de chuvas, nesse período que a gente está começando agora. Eu estou conversando aqui com o Dr. Valbert Batista e eu falei do cafezinho que eu ia pedir desculpa, eu vou explicar. É que ele é gastro, né, gente? E eu dou uma xícara de café para ele logo de manhã. Cheia. Cheia. Uma xícara, mas nós trocamos de xícara, nós trocamos para mim ficar mais cheia. Mas vamos falar só um pouquinho do café, por que não? A cafeína, né, que está presente em abundância no café, é uma substância que é irritativa para o trato digestivo, principalmente para o estômago. Ela estimula um pouquinho a produção de ácido pelo estômago e, sobretudo, ela é um problema para quem tem refluxo, porque a cafeína relaxa um músculo que a gente tem aqui, que é o esfíncter do esôfago, deixa ele aberto, facilitando com que o conteúdo do estômago, em vez de ficar só no estômago, suba para o esôfago, às vezes até a boca, que é a doença do refluxo gastroesofágico. Então, para o refluxo, a gente tem uma piora importante dos sintomas com o consumo excessivo de café. Não é que seja proibido, mas é só moderar um pouquinho. Pois eu vou fazer a defesa da minha bebida. Junto com isso, ele traz também muitos benefícios, né? Ele ativa a memória, ele faz um monte de coisas boas. Um tempo a gente pensa assim, esse alimento aqui eu não devo comer, aí depois vem a ciência e diz, não, ele está liberado. Aí tu volta a comer. Aí depois, esse aqui já está proibido, agora tu volta a comer. Café é um desses que passam por esses altos e baixos, essas controvérsias, né? Eu vou ficar com a parte boa, tá? Por enquanto ele tem muitos benefícios, é só não abusar. Eu vou tomar só, eu não sei ficar sem tomar café, e aí eu faço o quê? Não a gente não é proibido, mas consumir com moderação e naqueles pacientes que têm mais sintomas, né, diminuir mais ainda. Mas não é que seja uma ótima bebida, inclusive tem uma função cultural muito importante, né? Então a gente não pode afastar isso. No nosso caso, ela é puramente cultural, tá? Tá possibilitando esse encontro. Ele possibilita encontros, ele facilita conversas, tem muita coisa. Por exemplo, nós estamos falando aqui de doenças, mas o café faz essa, vamos dizer, esse papel de ligação entre eu e você. Sim, quebra gelo, é ótimo. Pode ser. Tá, então o senhor está liberado também para tomar um golinho. Pronto. Perfeito. Não pode tomar sua água, estou brincando. Então, vamos voltar às nossas doenças. Por exemplo, assim, a hepatite A, se um sistema de vacinação mais intenso, mais massivo, ele serviria para evitar que agora, no começo do ano, a gente tivesse essas ocorrências todas? Sim, diminui muito a frequência, né? A vacinação, às vezes, ela não impede que o paciente adquira a infecção, mas ele torna a infecção assintomática, né, e impede que aquela infecção progrida para aqueles casos raros de doença grave. Então tem um papel de controlar ali a doença muito importante. E o que a gente pode fazer, o que a população pode fazer, por exemplo? Quem mora num bairro bem sem infraestrutura, sem esgotamento sanitário, às vezes até sem água encanada, já é difícil aqui em São Luís, né? Mas mesmo que a gente more numa situação dessa, tem algum caminho a seguir para evitar que aconteça a ocorrência de doenças assim? Sim. Tentar se concentrar na higiene pessoal, né? Por exemplo, é comum que dentro de uma mesma família que utiliza um mesmo banheiro numa casa, a gente tenha a transmissão ali da hepatite A, por exemplo, porque a pessoa usa o banheiro, acaba contaminando a mão e aí cumprimenta um familiar, esquece de lavar ou contamina o vaso sanitário, aí o outro ente da família vai e se contamina. Então, caprichar na higiene de mãos, eu diria que é uma coisa muito importante, independente da situação ali em que você esteja, porque isso já vai ser uma barreira para que você transmita a doença ou adquira. É o contato mais fácil. Mais fácil de transmitir, né? Porque aí você leva a mão à boca, em algum momento do dia, ao rosto e acaba se contaminando com o vírus da hepatite A. Tentar vacinar as crianças, né? A gente já tem no SUS disponível para a população pediátrica a vacina. A gente mora numa cidade de praia, então a gente vai à praia e banha, né, no mar, toma banho de mar. Então atentar para a balneabilidade das praias, até né? Isso tem que prestar até isso atenção. A gente tem que prestar atenção. E aqui nem todas as praias, a gente sabe, estão em situação de balneabilidade tão confortáveis, vamos dizer assim. Dá para ir na praia, olhar o mar e tomar um solzinho. Tomar uma água de coco. Pronto, gente. Não se arrisca não vale a pena de jeito nenhum. Com relação à água, falou água de beber. Sim. Como é que pode fazer nesses casos? As pessoas que puderem consumir água mineral... Vamos tirar essa parte, tirar essa parte que eu acho que não vai dar. Vamos para que a gente tem lá. Ferver e filtrar, né? Isso é o suficiente para a gente
eliminar o vírus da hepatite A ou os vírus e as bactérias relacionadas à diarreia daquela água que a gente vai consumir. Então tem que ter um filtro em casa, ou se não tiver um filtro, ferver. Aquele filtro de barro resolve? Resolve. Ali a passagem pela vela dele é o suficiente para tirar esses agentes infecciosos. Só tem que lavar a vela de vez em quando. Exatamente, fazer a manutenção. A manutenção da vela, né? Exatamente. Então esse é um caminho simples, fácil e barato. Um filtro, você não tem água encanada em casa, você acha que sua água não está tão potável. Então pega o filtro de barro, né? Então, cerâmica, né? Filtro de barro e pronto. Ou então, se não tiver nada disso, tem a panela e tem um fogo. Exatamente. Aí ferve. Ferve aquela... A partir daí não precisa mais coar. Porque eu lembro que tinha um negócio de ferver, coar, para depois tomar. Precisa coar? Se for uma água com muito detrito, né, a gente coa. Que é mais, na verdade, para tirar a sujidade. Mas os agentes infecciosos só vão morrer mesmo fervendo. Fervendo, né? Então ferveu, esfriou, tomou, exatamente, tá de bom tamanho. Sim. Mas vamos que apesar de todos esses cuidados que se teve, se foi à praia, não tomou banho, chegou em casa, fez tudo isso, mesmo assim alguém na família contraiu a doença. E aí, o processo de cura ou de tratamento é relativamente fácil e curto? A hepatite A gente tem um período de incubação que gira em torno de 4 semanas. Então, até você contrair o vírus e manifestar algum sinal clínico, pode haver um intervalo ali de 1 mês. Dentro desse mês, a partir de uma a 2 semanas antes de manifestar os sintomas, o paciente doente já começa a eliminar nas fezes os vírus. Então, ele já é capaz de transmitir, de contaminar a família, mesmo antes de manifestar os sintomas. Então, isso não está muito sob controle do paciente, da família. Por isso que a higiene o ano todo é importante, né? Porque a gente às vezes nem sabe que o parente está já contaminando a família. Certo. E aí depois que o paciente manifesta os sintomas, por mais uns 7 dias ele ainda elimina os vírus, né? Nas fezes, pode contaminar os familiares. E o quadro clínico, ele pode durar até 1 mês e meio, 6 semanas, né? A gente não tem um tratamento específico para hepatite A, não tem um remédio específico para hepatite A. Então, é o que a gente chama de tratamento ali de suporte para uma virose. Repouso, hidratação, alimentação. Não tem um tratamento específico não há para um remédio para hepatite A. Específico, né? Repouso. Mas é assim, por exemplo, os sintomas são leves, que às vezes a pessoa nem se sente tão à vontade para ficar deitado o tempo todo. Sim. E quando ele não sabe da doença, ela pode evoluir para um quadro mais, vamos dizer, mais grave ou não chega a ser esse risco? A chance de evoluir para algo mais grave é muito pequena, menos de 1%. E não tem como a gente prever que isso vai acontecer. Durante a hepatite A, a gente recomenda que o paciente não consuma bebida alcoólica e que só utilize medicações sob orientação médica. O fígado é um órgão muito suscetível ao álcool e às drogas. Quando eu digo droga, medicação de forma geral. Não está se falando de drogas de uma forma mais... Isso. Falando de drogas, até de remédios. Medicações, até de remédios. Então, na vigência de uma hepatite A, conversar com o médico e só tomar aquilo que ele orientar. Porque o álcool e as medicações outras podem ser um gatilho exatamente para induzir o fígado a evoluir de forma mais desfavorável para uma doença grave. Entendi. Por isso que a assistência médica é muito importante para orientar. Né? E no caso das diarreias? Também, esses cuidados gerais, né? O repouso tanto na hepatite A quanto nas diarreias é um repouso relativo. Então você não precisa ficar deitado, né? Você só vai se afastar mais daqueles esforços físicos importantes, se afastar das atividades laborais, inclusive para não disseminar, não infectar mais pessoas, né? Mas você pode ficar em casa e fazer essas suas atividades de casa com tranquilidade. Entendi. E aquele costume que a gente tem de que se está com diarreia, tomar logo um remédio para parar tudo? Tem que ter cautela, né? Essas medicações que prendem o intestino, elas podem fazer com que as bactérias, vírus se proliferem ali, caiam na corrente sanguínea e que você tenha uma infecção sistêmica de todo o corpo, em vez de ter uma infecção só do trato digestivo. Então a diarreia tem como função também eliminar os agentes infecciosos. É sempre isso que eu penso, para eliminar, não é? E se a gente prender, ela vai ficar lá dentro. Vai ficar lá dentro. Existem hoje algumas medicações um pouquinho mais seguras para isso, que não
prendem o intestino de forma tão severa, mas só sob orientação médica mesmo. Aquela automedicação para prender a diarreia não é adequada. Aquele remedinho que a gente quase todo mundo toma quando dá diarreia. Mas eu não vou nem mencionar o nome. Para a gente não induzir ninguém a comer. Se bem que todo mundo sabe, né? Mas assim, esses medicamentos que a gente automaticamente procura na hora que sente esse tipo de desconforto, não é recomendável, vamos dizer assim, não é recomendável. Não é recomendável, não. Tá certo. Então já sabe, período chuvoso chegou, tomar cuidado, principalmente esse que eu gostei, lavar as mãos. Lavar as mãos. Já garante quase 50% do caminho andado, né? Sim, sim. Cuidar da higiene, cuidar da água e já não há mais nada que a gente possa fazer. Os alimentos crus. Alimentos crus. A gente não falou, me fale rapidinho desses alimentos. Os alimentos que a gente cozinha, né, o assa, né, a gente acaba eliminando ali os vírus e bactérias naquele processo. Ferveu, já deu uma melhorada lá no cozimento e tudo mais. Agora, legumes e verduras, a gente tem que ter mais cautela. Quando for comer fora de casa, talvez evitar. Né? E em casa ter aqueles cuidados de colocar a água sanitária, né, na bacia, deixar mergulhado. Porque eu diria que isso na pandemia todo mundo cuidava disso, né? Ninguém comia uma folha sem passar pela água diluída na água sanitária, aquela coisa toda. Mas parece que passou essa fase, a gente também perdeu o medo, não? Sim. Agora pode continuar do mesmo jeito. Sim, os mesmos cuidados com os alimentos crus em casa. Né? Aí quando a gente está falando de alimentos crus, a gente está falando de legumes, basicamente. Isso, as frutas. As frutas. As frutas são bem suscetíveis, né? Porque a gente pega logo e vai comendo. Isso, às vezes algumas comem com casca. Com casca, isso. Então já sabe, gente, são aqueles cuidados básicos que a gente deve ter, na verdade, todos os dias do ano, não é? Não é só nesse período de chuva. Cuidar da saúde é uma tarefa da vida inteira, de todos os dias. Então, cuidar da alimentação, cuidar da higiene das mãos, cuidar da nossa saúde de uma forma geral, eu acho que faz parte do nosso calendário de boas atitudes para o ano inteiro, né? Sim. Aí nem vale promessa de ano novo, não. Isso é promessa do ano inteiro, né? E de todos os anos. Exatamente. Dr. Valberto Batista, muito obrigado por sua participação aqui, por todas essas informações compartilhadas com a gente. Maravilha, obrigado, eu fico à disposição. Obrigada, bom dia. Bom dia a você que está aí do outro lado. Pronto, já sabe todos os cuidados que você deve tomar. Ah, e você pode continuar tomando o nosso cafezinho de manhã, tá? O doutor não está mais aqui, ele não me ouvia. Ele não me ouviu. Mas é aquele negócio, tudo em excesso faz mal, até o que é bom. Então é só ter cuidado que a gente vai ficar com a saúde ok os 365 dias do ano. Tchau e até a próxima.